Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso Contraponto da Guaíba desta sexta-feira, hoje 23 de abril de 2021, Contraponto no ar para a Corém RS, Democracia, Ética e Transparência. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa no Contraponto para CDL Porto Alegre. O varejo não pode parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. E Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Tudo para o seu churrasco. Dá para ir ainda amanhã. Dá para ir no domingo até o meio-dia ou ainda pedir pelo WhatsApp 5199-335-4690 ou ainda pelo Instagram @quintaldecasa.rs. Tudo pro seu churrasco, carnes nobres, britânicas. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo mais detalhes do Quintal de Casa. E também a pauta do Contraponto para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. Lembrando que se você quer sair de Sportage de 0 km, aqui a Sun Motors paga 100% da tabela FIP no seu carro até a partir do ano de 2015 e depois você faz um parcelamento que cabe no seu bolso e sai de Kia Sun Motors, sai de Kia Sportage. Ontem eu estive lá levando a minha SUV para um pequeno reparo, um ajustezinho, e já fiquei namorando a minha Sportage, né? Vou trocar de carro logo, vou pegar uma Sportage. Hein, Latino, uma Sportagezinha é bacana, né? Tem que comprar uma Sportage. E você também pode fazer isso. E também para a AmRigs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A minha é uma X60, mas eu quero pegar uma Sportage também, que é bacana, né? Já tive uma Sportage, quero outra agora. Muito bem, nosso contraponto de hoje, que vai falar sobre um assunto polêmico e atual. Vamos falar sobre stalking. Você sabia que stalking agora é crime? Tenho a honra de receber aqui querida amiga doutora Mariana Camargo, advogada criminal, doutor Carlo Velho Mazzi, também advogado criminal. Eu brincava fora do ar que ambos são nossos consultores de questões criminais aqui no Contraponto. A gente sempre acaba chamando aos dois quando temos esses temas ligados a crimes. E também os estreantes hoje no Contraponto, doutor Rodrigo Camargo e doutora Carolina Mendes, também advogados, que estarão conosco no Contraponto de hoje. Lembrando para você a participação através do nosso facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Você está nos vendo na tela aí e está ouvindo o nosso áudio aqui no nosso Contraponto de hoje, desta sexta-feira. E pode compartilhar o conteúdo no seu Facebook pessoal e fazer as questões para os nossos convidados no fórum que se estabelece também por ali. Estamos em www.guaiba.com.br para o mundo inteiro nos ouvir via internet. Ali também notícias sempre atualizadas para você acompanhar. Também nos acompanha através das redes sociais, @RD Guaíba Oficial no Instagram e no Twitter. Para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram, F Brasil Real no Twitter, ou pode acessar também fabianobrasil.com.br. Lá tem todos os links para esses canais todos referidos. Também temos o nosso WhatsApp 5199-388-7532, 5199-388-7532, para acompanhar a nossa programação. Agradecendo também ao Cresci RS, muito obrigado ao presidente Márcio Binzeli, a todos lá do Cresci RS, ao pessoal da comunicação, que passa a integrar também, a partir de hoje, a nossa programação nos intervalos do nosso Contraponto. Tem aí o recado do Cresci RS. Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio, Cresci RS. E vamos trazer também aí, eventualmente aqui no Contraponto, um pouquinho sobre o mercado imobiliário, que teve um boom nesse momento de pandemia, principalmente devido à questão de espaço, muita gente procurando casas na praia. Uma informação que eu obtive do presidente Márcio Binzeli aqui no Contraponto na semana passada é que o cartório de registro de imóveis de Capão da Canoa tem sido mais movimentado do estado, justamente porque muitas pessoas foram morar no litoral nesse período aí de pandemia. Eu tô aqui. Viu? A doutora Mariana Camargo está no litoral, tá aí a explicação já. Uma delas que migrou permanentemente. E eu falava também com o prefeito de Capão da Canoa, o Amaury Germano, e ele me dizia que a população aumentou pelo menos 30% durante o período de pandemia.
ou seja, o que traz mais responsabilidade para o prefeito Amaury, né? Para toda a turma de lá, a vereadora Lavina também, que é muito atuante nas questões lá da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, questão de solidariedade também, a vice-prefeita Juliana, enfim. A gente conhece bem aquela turma e a gente sabe o quanto que trabalham, porque realmente precisa, né? Aumentou a população por lá. E então, portanto, está no ar o nosso contraponto de hoje, com mesa de áudio de Daniel Zucco, central técnica, gravações do senhor Giorgio Brum, o nosso latino, temos Rafael Baldez, Celestino Neto e o Cleiton Lopes, a coordenação de central do Davis Rodrigues e na nossa produção Rodrigo Ramos e Elis Rodrigues, sempre se dividindo nessa função. Muito boa noite, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e esse é o Contraponto da Guaíba desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Ontem o Daniel Zucco ficou esperando a minha deixa para trilha, só que como o programa foi mais curto, uma edição especial, a trilha ficou rolando bastante. Mas Zucco, agora hoje eu dei a deixa, mas com os programas mais curtos a gente nem faz a deixa porque a gente não tem ainda 2 intervalos, então a gente recupera dessa forma. Grande Daniel Zucco na central técnica. Com 70 anos de história, Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E nesse momento alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. A Associação Médica do Rio Grande do Sul orgulha em promover a medicina há 70 anos. Faça parte desta história, seja associado ao Higgs. Acesse amhiggs.org.br ou acesse nossas redes sociais. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa, respeite as recomendações e escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul e congrega as 27 associações regionais. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente Maneco Hassen, a coordenação de comunicação do meu querido amigo Voltaire Santos, que nessa semana viajaram aí estado afora, uma correria grande aí do presidente Maneco e do coordenador de comunicação Voltaire Santos. Aqui a Sam Motors está com uma condição especial para você sair de Sportage de 0 km. São prestações que cabem no seu bolso. Que é Sportage, por exemplo, com 50% de entrada, com 60 vezes de 2.357 com 72. Você de carro novo é na Kia Sam Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Lembrando que também a Sam Motors tem agora a versão 2 rodas com a Suzuki Sam Motors na Ipiranga 8049. A enfermagem está sempre presente na saúde, cuidando das pessoas diariamente. Corém RS, o que nos move é cuidar da vida. Lojista, veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Na plataforma O Varejo Não Pode Parar da CDL Porto Alegre, você encontra um checklist com ações de implantação imediata e pode conversar com especialistas para tirar dúvidas sobre protocolos, decretos, contratos de aluguel em shopping e marketing digital. Acesse cdlportoalegre.com.br para essas e outras iniciativas que irão ajudar o seu negócio. O varejo não pode parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. Quer encontrar tudo para o seu churrasco sem sair de casa? É um convite muito bom, né? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres, carnes de raças britânicas, linguiças artesanais, temperos, geleias, linha completa, né? De tudo que você precisa para o seu churrasco, linha de bebidas, em Cachoeirinha, no Open Mall, ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 51 e siga também no Instagram, @quintaldecasa.rs.
E sempre gosto de convidar a todos para também ingressarem no canal do YouTube do Simers. Lá tem um conteúdo muito bacana, mesmo para você que não é da área da saúde, ficar por dentro de tudo que acontece e muito bem informado com a comunicação oficial lá do Simers e informações que vão agregar no seu conhecimento ligadas às questões da saúde. Muito bem. Apresentando nossos convidados, você sabia que stalking agora é crime? Teve muita gente que ficou preocupada, viu, doutora Mariana Camargo, doutor Carlo Velho Mazzi, doutor Rodrigo Camargo, doutora Carolina Mendes. Que tipo de stalking é crime? Quer dizer que se eu for dar uma stalkeada em alguém aí que quero conhecer ou que quero saber mais, eu posso estar cometendo um crime? Que tipo de stalking é crime? É uma questão que deixou muita gente curiosa para saber mais. E hoje aqui no Contraponto a gente vai debater tudo isso. Doutora Mariana Camargo, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, sempre presente também nos nossos eventos, quando isso era possível aqui na Rádio Guaíba, também no presencial. Muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de estar conosco aqui na Guaíba para falar desse tema que certamente tem dado o que falar e ainda vai dar o que falar, doutora. Muito boa noite, bem-vinda à Rádio Guaíba mais uma vez. Muito boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, Fabiano. É um imenso prazer estar aqui na Rádio Guaíba mais uma vez. É sempre bom a gente poder debater, trocar ideias sobre temas polêmicos, né? E algumas vezes eu me lembro já de a gente ter conversado aqui sobre tantas coisas que me fizeram refletir e até vir a mudar de opinião em determinados casos. Esse programa é muito agregador, eu acredito que a todos os ouvintes, né? E hoje, Fabiano, com esse tema que tu me convidaste para compartilhar, que é o stalking. Mas não adianta a gente começar a falar sobre um tema sem esclarecer sobre o que estamos falando, afinal, é uma expressão em inglês. Você sabe o que significa a palavra stalker? É o chamado desse nosso bate-papo aqui hoje, né, Fabiano? Porque do inglês a palavra stalker significa perseguidor. A gente está falando de uma nova modalidade de crime na legislação brasileira, que é o crime de perseguição. Ou então quer dizer que agora perseguir alguém é crime. É isso? Não. Vamos às explicações. Dia 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei 14.132, essa que instituiu o crime de perseguição, popularmente conhecido pela expressão em inglês stalking. Ainda que esse crime de perseguição seja recente no ordenamento jurídico brasileiro, a discussão sobre o tema ela já é antiga. Né, em razão da morte de uma atriz americana, Rebecca Schaeffer, que eu vim a conhecer agora estudando sobre o tema também, que foi assassinada por um fã perseguidor. E desde os anos 90, então, já existe uma preocupação com a criminalização de determinadas condutas classificadas como intrusivas, ou seja, aquelas que invadem a esfera da intimidade da vítima e se prolongam no tempo. Bom, em 98, seguindo nessa linha cronológica da palavra stalking e do crime de perseguição, dos anos 90 para cá, o que se observou foi que as redes sociais e a internet aumentaram em muito a percepção desse problema, desses perseguidores, né? Porque a perseguição ela não exige mais a presença física do autor, né? Para que a gente perseguir alguém hoje pode ser feito através de outras maneiras. Não preciso ir fisicamente até a pessoa. Pode ser feito como? Online, né? Então, aqui nós estamos falando de uma modalidade delitiva que pode ser praticada pela internet. Mais uma de tantas que hoje são possíveis, né? Então, é importante ressaltar que antes de 2021, 1º de abril de 2021, portanto, a conduta de perseguir alguém, ela já existia. Mas o que não existia, é bom esclarecer aos ouvintes, era um crime específico para punir o stalker.
Antes da edição dessa lei, muitos juristas já tentavam encaixar algumas condutas praticadas, então, pelo stalker, em especial no âmbito da violência doméstica, que eu vou deixar essa parte mais para a doutora Carolina tratar, que já conversamos um pouco sobre o tema, e ela vai abordar essa questão específica. Mas, então, antes da edição dessa nova lei, muitos juristas tentavam encaixar essas condutas praticadas pelo stalker como algo da lei da contravenção penal, que se chama perturbação da tranquilidade. É um outro artigo lá, o 65 da lei de contravenção. Ou eles tentavam encaixar no crime de ameaça, a depender do caso. Mas não era adequado, vamos dizer assim. Agora, o novo crime de perseguição está tipificado, e a gente está falando aqui todo esse tempo do artigo 147A do Código Penal, que tem uma redação muito mais clara do que se tinha anteriormente, né, com relação à perturbação da tranquilidade, mas que ainda possui muitas imprecisões e que certamente vão representar dificuldades práticas enormes no processamento dos nossos crimes daqui para frente, né? Por quê? Como é que a gente classifica, então, essa conduta do stalker? O crime de perseguição, ele tem alguns requisitos para que se perfectibilize o crime. E eles são taxativos nesse artigo 137A, que está descrito. É preciso perseguir alguém de forma reiterada, né? Ou seja, não basta que ocorra apenas um único ato isolado, por exemplo, tem que ser várias vezes, por qualquer meio físico ou pela internet. Aqui está a grande X da questão, que eu pretendo explorar melhor posteriormente com vocês e com os outros debatedores. Ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ainda restringir a capacidade de locomoção da vítima ou invadir e perturbar a liberdade ou privacidade. Aí aqui tem uma série de discussões que dá bastante pano para manga, a gente poderia ficar falando horas. Mas ainda eu acho importante, antes de concluir aqui a minha fala e passar para os próximos debatedores, é que a pena desse delito hoje no Código Penal foi instituída com 6 meses de reclusão a 2 anos e multa, né? Acumulado com a multa. Acho importante também ressaltar alguns problemas que outros países já tiveram, como Portugal, porque lá é muito semelhante, né, a legislação nossa com a de Portugal, que já vem desde 2015 aplicando, então, o delito, então, de perseguição. Lá a pena deles é de 3 anos ou multa, né? Só que a grande questão, e que eu vou já aproveitar para passar a bola para o próximo colega, é que existe uma grande indeterminação desses conceitos que eu vi aqui, que causam a ausência de delimitação clara do que é exatamente o crime, tá? E o que leva à falta de efetividade na aplicação da lei. É exatamente isso, porque em razão da clareza, em razão da ausência da clareza do conceito, as vítimas não têm certeza se existe ou não o crime de perseguição e de stalking. Então fica aí a dúvida para a gente debater. Eu agradeço o espaço mais uma vez, Fabiano, e é um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana Camargo, uma honra recebê-la aqui no nosso Contraponto. Vou começar com as meninas, doutor Carlos Velho Mazzi e doutor Rodrigo Camargo, doutora Carolina Mendes, também conosco hoje, na sua estreia aqui no Contraponto, e as suas percepções sobre o stalking, que foi muito bem esclarecida aí pela doutora Mariana Camargo, né? São perseguidores, e aí tem as questões que muita gente também questiona, e eu já trago como uma primeira contribuição de dúvida que a gente ouviu nesses últimos dias, é se só vale o stalking virtual ou também o físico, né? O presencial, melhor dizendo. Hoje em dia tudo é assim, é o presencial e o virtual. Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto. Muito boa noite, Fabiano, boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíba. Queria agradecer imensamente pelo convite para participar aqui do programa hoje à noite. E realmente, Fabiano, é uma pergunta muito pertinente, né? Se esse crime ocorre somente
de forma física, presencial, ou somente de forma virtual, ou de ambas as formas. Essa era uma preocupação que o nosso legislador tinha, né, de garantir que o máximo de conduta seria criminalizada com o crime de perseguição, com o crime de stalking. Então, vale sim a conduta física, também vai ser criminalizada. Então, aquele perseguidor que vai no ambiente de trabalho da ex-companheira, por exemplo, que contrata o detetive particular, que foi o caso dessa atriz americana que veio a ser assassinada nos Estados Unidos, essas condutas também vão ser abarcadas por esse novo crime. E, Fabiano, um ponto bastante interessante para trazer aqui para os ouvintes da Rádio Guaíba é que, como bem colocado para a doutora Mariana, é um crime novo, mas uma demanda muito antiga. E a gente vê essa demanda da criminalização do stalking acontecendo há muitos anos no âmbito da violência doméstica. Porque antes do crime de perseguição, a gente não tinha um tipo criminal, um crime em específico para algumas condutas. A gente sabe que na prática são muito comuns, principalmente quando se trata de relacionamentos abusivos, né, que acabam acontecendo diversas formas de violência psicológica na violência doméstica. Então, a gente via uma necessidade nos juizados especiais, nos juizados de violência doméstica, de ter um crime específico para o processamento daquele ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, que perseguia, né, a sua ex-mulher, a sua ex-namorada nas redes sociais, mandando mensagens reiteradas, indesejadas, que perseguia ela no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, que eram condutas que até então eram colocadas, como já vem trazido aqui pela doutora Mariana, no crime, na contravenção penal, de perturbação da tranquilidade. Contravenção essa que tinha uma pena muito pequena. E a gente percebe, então, que houve uma preocupação do legislador em aumentar a pena, né, no crime de perseguição para quem comete a conduta contra a mulher em razão do seu sexo feminino. Então, a gente prevê aqui um aumento de pena, né, para as condutas de perseguição cometidas em âmbito de violência doméstica, que vai redundar, né, em, enfim, um apenamento, uma punição maior para os agressores de violência doméstica. O que cabe aqui questionar, Fabiano e ouvintes da Rádio Guaíba, que a gente espera respostas nos próximos meses do nosso Poder Judiciário, é qual vai ser a prova necessária para condenar um marido, um ex-companheiro, um agressor de violência doméstica. Porque o que a gente observa no nosso Poder Judiciário com esses crimes mais antigos, né, por exemplo, com a ameaça ou com a contravenção penal de perturbação, é que a condenação do homem, nesses casos, ela vinha muito baseada na palavra da vítima, em exclusivo. E a gente ainda espera que o judiciário diga se para a condenação do crime de perturbação, no crime de stalking, a palavra da vítima vai ser suficiente ou se vai ser necessário provas mais robustas para levar uma condenação. Então, só de introdução desse debate, que eu acho que é bastante interessante, certamente o doutor Rodrigo e o doutor Carlos vão ter muito a contribuir sobre essa questão da prova e também sobre a questão da possibilidade de realização ou não de acordo para aqueles que são acusados de cometerem esse tipo de crime. Eu deixei aqui só essa pequena introdução para a gente discutir ao longo do programa. Então, Fabiano, queria te agradecer novamente pelo convite de participar aqui nessa noite e agradecer também aos ouvintes da Guaíba que nos acompanham. Certamente será um debate muito interessante, muito enriquecedor. É verdade. Não, eu realmente confesso que fiquei curioso e no momento que saiu a regulamentação, a tipificação como crime, o stalking, eu imediatamente lembrei, né, da doutora Mariana, doutor Carlos, para que me ajudasse nesse elenco composto por vocês para o programa de hoje, porque realmente causa curiosidade por ser algo novo, num termo em inglês, que foi muito bem trazido e traduzido pela doutora Mariana, porque realmente é uma coisa que muita gente faz. Agora, até que ponto isso é realmente uma perseguição que se transforma em crime, né? Então, por isso vai ser muito legal o nosso programa de hoje aqui. Doutor Carlos Velho Mazzi, muito obrigado pelo carinho de sempre. Dia destes estávamos na mesma televisão participando de programas diferentes e nós ficamos ali, não chegou a ser um stalking, mas chegou a ser o que?
uma... Olha, foi quase. O que foi aquilo? Quase, eu te stalkeei, na realidade. Exatamente. E eu respondi depois, né? Depois eu respondi. Foi verdade, foi verdade. Estávamos numa TV aqui em Porto Alegre, eu estava no ar e o doutor Carlos entraria no outro que vinha a seguir. Daqui a pouco entra a mensagem no telefone, estou aqui te acompanhando, mas pelo vidro do estúdio. Foi muito engraçado. Tudo bem, doutor? Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Guaíba, bem-vindo ao Contraponto. Esses seriam também, ou poderia ser caracterizado como paparazzis, né, doutor? Pois é. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Sempre um prazer retornar aqui ao Contraponto. Boa noite aos ouvintes. É uma honra vir à Rádio Guaíba sempre. Saudações aos meus colegas de programa, a doutora Mariana, a doutora Carolina, o doutor Rodrigo, grandes amigos. Falar de stalking, Fabiano, é falar de uma conduta que sempre existiu e foi potencializada no âmbito virtual, né, no âmbito das relações que surgem através da internet. Quando falaste dessa conduta ali de fotografar e acompanhar a pessoa, aquilo pode, de repente, caracterizar o stalking se for algo reiterado. É muito importante nós esclarecermos ao ouvinte que nos acompanha que essa conduta de stalking, essa conduta de perseguição, ela é uma conduta que tem que ter uma certa habitualidade. Atos isolados, assim, um ato isolado, ele não caracteriza o que hoje o legislador configura como crime. A criminalização, a necessidade de trazer uma pena a essas condutas reiteradas de perseguição à vítima, elas são muito antigas em outros países. Só para situar o nosso ouvinte, já na década de 30, a Dinamarca começou a tipificar esse comportamento persecutório. E isso passou muitos anos, e na Europa hoje vários países criminalizam essa mesma conduta chamada de stalking. Nos Estados Unidos, como a doutora Mariana colocou, a partir da década de 90 que começou a se falar sobre isso. Então vejam que, embora desde o início do século XX se estude esse fenômeno criminal, ele vem avançando ao longo dos anos e foi se inserindo na Europa e nos países desenvolvidos até chegar aqui nesse ano, somente 2021 no Brasil, depois de tantas discussões. Mas Portugal, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Índia, Austrália, muitos países já criminalizavam essa conduta, que inclusive foi prevista a necessidade de criminalização na Convenção do Conselho da Europa sobre a prevenção e combate à violência contra a mulher e violência doméstica, e passou a exigir que os estados processem esse crime nas suas legislações. E nos Estados Unidos, a Violence Against Women Act previu a necessidade também de criminalização disso, que hoje é adotada em todos os estados norte-americanos. É importante esclarecer que o legislador brasileiro, ele colocou alguns parâmetros para determinar o que caracteriza o crime hoje no Brasil. A conduta de perseguição, que está lá no Código Penal, ela é aquela conduta praticada pelo sujeito, que pode ser tanto homem quanto mulher, que reiteradamente, ou seja, com uma certa habitualidade e por qualquer meio, que pode ser presencial ou virtual, pratica um desses três tipos de condutas: ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, de forma reiterada, então, essa é uma forma de stalking, restringe a capacidade de locomoção da vítima, e veja que isso aqui não é propriamente
é algo que faça com que a vítima tenha um medo, uma angústia de se locomover, de adotar as condutas que ela normalmente adotaria em função dessa perseguição que ela sofre. Ou invadir ou perturbar de qualquer forma a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Então tem 3 formas de stalking hoje previstas na legislação brasileira. Essa ameaça à integridade da vítima, a restrição da capacidade de locomoção da vítima. A vítima sente-se com medo de sair da sua casa, com medo de andar livremente, e aí já se avança para qual o bem jurídico, qual o interesse que se protege com o crime de stalking, que é a liberdade individual. Ou o stalker, ele invade essa esfera de liberdade e privacidade da vítima. Então ele começa a mandar mensagens reiteradas, começa a fazer ligações, começa a escrever nas redes sociais. Existem muitos meios de se praticar essa conduta e isso pode sim vir a caracterizar um crime. Se for algo isolado, haverá outros crimes já previstos na legislação brasileira que podem eventualmente abarcar essa conduta, como crime de ameaça, como crime de invasão de dispositivo informático, como outro crime bem interessante que recentemente foi colocado na legislação, que é aquele da revenge porn, né? Que é aquele de propagar nudes de pessoas, etc., da vítima, né? Isso já são crimes isolados, né? E também, agora, deixa de ser contravenção penal aquela conduta da perturbação da tranquilidade ali. Mas, então, o que importa dizer é que este novo delito previsto na legislação, ele vem para suprir uma lacuna que nós tínhamos, da necessidade de conseguir enquadrar essas condutas reiteradas daquela pessoa que praticava essa perseguição contra as vítimas. E isso foi uma exigência, tanto a nível internacional, quanto quando nós vemos que o Brasil hoje é considerado o 5º país do mundo em número de feminicídios, ou seja, essas práticas elas podem avançar no sentido de até levar à morte da vítima em condutas mais graves, que aí, obviamente, o autor desses fatos também vai responder pelos crimes com violência. Então, embora, claro, se fale todo aqui, ele vem num âmbito de crimes de violência contra a mulher, porque é a prática mais comum do stalking, também há outras formas de stalking que, claro, nós vamos poder debater, porque ele é um crime muito amplo, ele pode ser, como eu disse, praticado tanto por homens quanto por mulheres, e não precisa ser só numa relação doméstica de convivência. Pode ter outras situações, como o stalking ocupacional, que é o stalking no ambiente de trabalho. É bem comum também essa possibilidade. Então, é um crime que veio aí para nos colocar em dia em relação a outros países que já adotam esse tipo de política de preservar a liberdade individual da vítima. Muito bem, obrigado, doutor Carlos Velho Mas. E por fim, nas apresentações, doutor Rodrigo Camargo, muito obrigado pela presença, também estreando hoje aqui o nosso Contraponto. É polêmico, porque enquanto o doutor Carlos falava, e antes também a doutora Carolina e a doutora Mariana, eu vinha pensando aqui as preocupações de muita gente que comete alguns desses, entre aspas, delitos sem maldade, e aí há essa avaliação que é preciso ser feita também, e de que forma isso vai ser feita. Não é mesmo, doutor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano, boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba, boa noite, Carlos, Mariana, Carolina, é um prazer estar aqui com vocês. Eles me deixaram muito pouco, né? Muito pouco, quase nada aqui nessa primeira apresentação, porque a exposição foi brilhante, eu vim aqui escutando os colegas e
e realmente foi uma explanação muito oportuna para a gente introduzir o tema. De fato, é uma conduta que existe na humanidade há muito tempo, há muitos séculos, e que acabou sendo potencializada pelo desenvolvimento tecnológico, seja num primeiro momento através da telefonia normal, depois da telefonia móvel e ultimamente aí pela internet e pelas redes sociais. Mas de fato o evento originário da legislação anti-stalking se dá justamente com o episódio da Rebeca, que era uma atriz, né, e fazia uma série e de repente encontrou um fã com uma paixão doentia, né? Então esse termo é um termo que pode bem delimitar em determinado aspecto o stalking, né? A paixão doentia, a perseguição doentia, e a gente começa a pensar aqui, até mesmo nas nossas fases de adolescente, né, e de jovens ainda. Quem é que não conhece ou não teve um caso, uma amiga, um amigo apaixonado por uma menina, que ficou lá incomodando, ou ao contrário, a menina dizendo, olha só, tem alguém aqui que não para de me encher o saco, não sei o quê. Então, ela acaba sendo uma conduta realmente muito antiga, e sim, a sua criminalização no Brasil, ela é nova, né? Ela é muito recente. Mas assim como prática, ela já existe há bastante tempo. Acho que algumas coisas que também acabaram sendo bem pontuadas pelo Carlo, né, e para deixar bem claro que ela não é uma conduta que vai se resumir ao âmbito da violência doméstica e familiar, né? Existe inclusive causas de aumento quando isso decorre desse tipo de relação. Então é uma legislação que justamente vem para suprir uma lacuna existente entre justamente esses crimes, que são crimes conhecidos como de menor potencial ofensivo, né? Ainda que a sua forma simples entre dentro da esfera dos juizados. Essa lacuna é uma lacuna que vem com uma importância até mesmo simbólica, digamos assim. Não que se resuma ao efeito simbólico, mas ela vem com uma importância simbólica justamente para o combate desse tipo de conduta que realmente é comum. Eu olharia com um viés diferente, né, o efeito da criminalização, e justamente para trazer essa discussão aqui para a mesa, provocar os nossos colegas, que é justamente a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que servia para abranger uma série de outras condutas que não só a perseguição. Então, por exemplo, lá nós tínhamos as brigas entre os vizinhos, nós tínhamos o som na rua, né, aquela caixa de som bombando, que muitas vezes eram condutas que eram resolvidas através do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. E ao revogar o artigo 65, me parece que nós vamos trazer um cobertor curto. De certa forma, algumas condutas não vão poder ser reprimidas, ou que tinham uma solução pelo viés do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que não vão poder mais ser reprimidas ali, algumas questões que geravam conflitos sociais. Então essa é uma questão que eu trago à mesa aqui, a gente pode debater, né? Eu acho que é legal. E também trazer uma questão complementar ali em relação à década em que a legislação anti-stalking começa a surgir nos Estados Unidos, que é justamente no momento em que os Estados Unidos está aplicando uma política criminal das janelas quebradas, né, das teorias das janelas quebradas. O que era isso? É criminalizar pequenas condutas com a finalidade de evitar que condutas mais graves acontecessem no futuro. Ou seja, reprimir, né, e criminalizar uma conduta de menor gravidade, que seria essa ameaça, ou enfim, esses outros comportamentos que podem estar em torno da conduta do stalking, para evitar que aquela prática se transforme num resultado muito mais grave, como foi o caso lá, por exemplo, da Rebeca. Então, agora me falhou o nome do agressor dela, tem um nome italiano no final, talvez tivesse sido reprimido, nós não tivéssemos essa conduta. Outro caso interessante que a gente poderia refletir é a própria morte da Lady Di, né?
Então, nós tivemos um resultado morte através de uma perseguição, né? Para quem está assistindo a série da Coroa, né? E ver como virou a vida da Lady Di em determinado momento, né? E isso pode ter se dado justamente o contexto, as circunstâncias do fato de que ela estava fugindo, né? Dos paparazzi, enfim, que queriam fotografá-la lá com o seu namorado bilionário. Não me lembro se era russo, se era do Oriente Médio, enfim. Mas é um tema extremamente interessante, é um tema extremamente polêmico. Eu acho que aquele pessoal que dá uma stalkeadinha assim, né, para fazer um match, não precisa ficar preocupado, Fabiano. O problema mesmo é a perseguição doentia, até mesmo o tipo penal, o nome do crime, que hoje é perseguição, ele era no seu projeto originário chamado de perseguição obsessiva, tá? E a palavra obsessiva foi justamente retirada justamente pela dificuldade, aí a gente entra no âmbito da prova e tal, né, de a gente conseguir caracterizar e provar esse grau de obsessividade. Então o crime ficou previsto apenas como perseguição, e que está previsto lá nos crimes contra a liberdade pessoal, né? Então, assim, aí já temos, o Carlos já introduziu um pouco sobre isso, sobre o bem jurídico tutelado, enfim, né? Essa discussão a nível de direito, ela é importante. Mas o que interessa, e aqui a gente já pode fazer algumas análises em paralelo com o crime de ameaça, né? É que também é importante que a vítima, ela se sinta ameaçada, né? Que ela se sinta perturbada e que, de fato, isso altere, de certa forma, a sua esfera de liberdade. Não só a sua liberdade física, digamos assim, geográfica, né, mas como outras esferas de liberdade, né? Se ela não quiser ser o que ela quer ser, né, se vestir como quer se vestir, ou coisas do gênero. Tá? Então, acho que de introdução seria isso. Acho que a gente também pode, eu vou colocar aí uma pitadinha na minha próxima intervenção de psicologia e psiquiatria, porque o comportamento ele já é muito estudado, então a gente tem que fazer essa veia interdisciplinar aqui para compreender o fenômeno. Né? Então, o jurídico... Ponto, né, doutor Rodrigo, isso pertence ao direito penal, e até que ponto a psicologia pode interferir, nos ajudar aqui também, eu acho importante. Na verdade, o jurídico já está se apropriando agora dessa categoria, desse fenômeno, né, que é um fenômeno que já é estudado pelas ciências psia há muito mais tempo. Então é importante que se beba nessa fonte, né, para a gente compreender justamente os meandros da criminalização dessa conduta, enfim, né, dos seus efeitos, suas divisões. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite, e é um prazer estar aqui com o ouvinte da Rádio Guaíba. Eu que agradeço, muito obrigado, doutor, bem-vindo. Nosso primeiro bloco ficou um pouquinho maior, mas eu gosto quando fica assim, porque o assunto está fluindo realmente, e é só o começo do Contraponto de hoje. Para a Corim RS, Democracia, Ética e Transparência, Cremers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção da Covid-19, escolha viver. Simers, defender os médicos é defender a saúde, e FAMURS é no município que tudo acontece. A hora certa para a CDL Porto Alegre, o varejo não pode parar, uma campanha da CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes, tudo para o seu churrasco, ela no Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Você liga no WhatsApp 519933546090 e recebe tudo em casa com hora marcada. E também a pauta do Contraponto para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370, e Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. E mais uma vez agradecendo ao Cresci RS, que também tem agora aí nos nossos intervalos as suas inserções comerciais e institucionais, melhor falando, nos intervalos aqui do Contraponto. Intervalo e já voltamos. Com 70 anos de história, a Higgs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, é a entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E neste momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus. Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Associação Médica do Rio Grande do Sul, orgulho em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado a Higgs. Acesse amhiggs.org.br ou acesse nossas redes sociais.
A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Quer encontrar tudo pro seu churrasco sem sair de casa? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres de raças britânicas, linguiças artesanais, carnes de cordeiro, suínos e hambúrgueres. Linha completa de bebidas, sal de parrilla, temperos, geleias e muito mais. Em Cachoeirinha, no Open Mall, ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Siga-nos no Instagram, quintaldecasa.rs. O Simers destaca a necessária valorização aos médicos que atuam incansavelmente em prol da saúde e em defesa da vida dos seus pacientes. A entidade defende adequadas condições de trabalho, segurança, insumos e medicamentos para que os médicos possam exercer a profissão. O respeito ao ato médico, a confiança e a união de forças são fundamentais para a superação da exaustiva e grave crise mundial na saúde em decorrência da pandemia. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com Contraponto na Guaíba nesta sexta-feira. Hoje um tema muito bacana, que é a questão do stalking. Você sabia que o stalking agora é crime? Agora é crime. Estamos recebendo aqui no Contraponto de hoje a doutora Mariana Camargo, doutor Carlo Velho Mazzi, doutor Rodrigo Camargo e doutora Carolina Mendes. Você nos acompanha no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, no AM 720, FM 101.3 e guaíba.com.br para o mundo inteiro nos ouvir via internet, ondas curtas, ondas médias, enfim, guaibeiros e guaibeiras espalhados por todo o mundo. Contraponto no ar para a Corinha RS, democracia, ética e transparência. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS é no município que tudo acontece. A hora certa no Contraponto para a CDL Porto Alegre. O varejo não pode parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. E Quintal de Casa, boutique de carnes, tudo para o seu churrasco. É no Open Mall lá em Cachoeirinha, na boutique de carnes Quintal de Casa. Se você não é de Cachoeirinha, não quer ir até lá, Porto Alegre, região metropolitana, peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Tem uma manta de linguiça recheada, que é um negócio impressionante, de queijo, de provolone, e agora também tem uma manta de costela recheada, que é um negócio impressionante. Só pela imagem, não experimentei ainda, mas amanhã eu acredito que eu vou experimentar. Sensacional. Tudo lá no Quintal de Casa. Segue no Instagram, @quintaldecasa.rs, que você vai ter uma ideia do que eu tô falando. E a pauta do Contraponto para a Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, e Kia Sun Motors na Ipiranga 8113, Ceará 370, Mestre UV lá da Kia Sun Motors, e agora também em duas rodas Suzuki Sun Motors. Muito bem, colocando bem para o nosso ouvinte e trazendo para o cotidiano, bem para a situação real. Como disse ali o doutor Rodrigo, pode tranquilo flertar na internet. Não foi o termo que você usou, não foi flertar, doutor, foi outro. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, agora me fugiu aqui o termo que o doutor usou. Mas pode
A gente pode continuar fazendo determinadas situações desde que elas dão uma stalkadinha, né? Tipo aquela stalkadinha de leve. Pode-se fazer aquilo de observar e tal, enfim, mas desde que não ofenda ou que seja, se considere ameaça e tudo mais. Para essa questão do cotidiano habitual, é por aí. Começando agora o nosso bloco com a doutora Carolina. Por favor, doutora. Obrigada, Fabiano. Sim, não está proibido o flerte, né? Quem quer mandar uma mensagem para aquele contatinho na rede social, não é isso que foi criminalizado de forma alguma, Fabiano. Acho que é importante que fique claro para o nosso ouvinte, inclusive aqui a doutora Mariana, o doutor Rodrigo, o doutor Carlos já trouxeram isso e deixaram claro que o crime de perseguição, o crime de stalking, ele acontece com aquela conduta que é reiterada, mas mais do que isso, é uma conduta que não é desejada pela vítima. Então, Fabiano, pode mandar uma mensagenzinha, né? Ali viu aquele perfil de uma pessoa que achou atrativa, manda uma mensagem, se a pessoa diz não, para a conduta e para por aí. O que não pode é aquele excesso de mensagem, é criar o perfil fake para ir atrás daquela ex que não quer mais o contato com o ouvinte, né? A conduta é reiterada, que é excessiva. Inclusive, o Rodrigo trouxe bem aqui, né, a palavra que foi retirada do tipo penal, mas ela é muito importante para a gente compreender, né? A conduta obsessiva. É isso que se procura criminalizar, e não, né, o mero romance, né, entre duas pessoas. De forma alguma, foi essa a intenção do legislador. E isso, essa tua dúvida, né, que também pode ser dúvida do ouvinte, também é muito importante de a gente destacar que não é qualquer mero contato simples, mas esse contato reiterado, porque me parece que isso vai ser algo que vai ser muito importante de ser provado durante o processo criminal para que haja uma eventual condenação daquele que é acusado do crime de perseguição. Então, não vai bastar simplesmente, né, a vítima alegar que uma vez eu recebi uma mensagem. Não, é uma enxurrada de mensagens, é uma enxurrada de idas obsessivas ao local em que a vítima se encontra, né, com a finalidade de constranger essa vítima. Então, em âmbito probatório, isso vai ser algo muito importante. E, inclusive, Fabiano e ouvintes da Rádio Guaíba, é importante a gente destacar que o crime de perseguição não é um crime como os que a gente está acostumados, que o Ministério Público inicia o processo, né, por impulso próprio. Mas a vítima vai precisar representar. Significa que ela vai precisar, quando for fazer o boletim de ocorrência, quando for registrar a ocorrência desse crime, deixar bastante claro que ela deseja ver o seu perseguidor, o seu stalker, processado criminalmente. Então, não vai bastar ir à delegacia de polícia e dizer: olha, delegado, fui perseguida, recebi uma enxurrada de mensagens, o meu ex está indo no meu local de trabalho, o meu coleguinha do colégio está falando mal de mim reiteradamente para outros coleguinhas. Não basta isso. Tem que deixar muito claro que a vítima deseja ver o seu agressor processado criminalmente. Inclusive, essa é uma mudança legislativa bastante importante, né, nesse sentido, porque se o crime, para existir, ele exige que a vítima se sinta constrangida, né, não bastando o agressor ter a conduta de persegui-la, mas a vítima tem que sentir que ela está sendo perseguida, né? Tem que haver um abalo da esfera existencial, psicológica, da liberdade de locomoção da vítima. Então, se a vítima não representa, se a vítima não manifesta para o Estado que ela deseja ver o seu agressor processado, não há como o Estado saber se essa vítima sente a sua esfera individual abalada. Justamente por isso, o nosso legislador coloca como requisito do processamento a representação, a autorização da vítima para que o agressor venha a ser eventualmente responsabilizado criminalmente. Inclusive, né, já aqui jogando novamente a fala para os colegas que me acompanham nessa noite, doutor Rodrigo, a doutora Mariana, o doutor Carlos, eu queria trazer aqui esse debate, né, porque eu acho extremamente importante a questão probatória, porque tanto como na nossa atividade profissional, como defesa enquanto acusação, a gente vê que existe uma valorização muito grande da palavra da vítima
inclusive nos crimes de ameaça, e não só no âmbito da violência doméstica, como extremamente bem colocado pelo Dr. Carlos, mas em todos esses crimes em que a gente vê uma afetação, né, do bem jurídico, liberdade individual. A gente vê uma grande valorização da palavra da vítima, e isso, para quem atua como defesa, é algo que revela bastante complexo, né? Como é que a gente se defende da palavra de outra pessoa? Esse ponto, Fabiano e ouvintes da Rádio Guaíba, eu acho que vai demandar um posicionamento bastante claro do Poder Judiciário, colocando o que ele entende como uma prova necessária para levar uma condenação criminal, a condenação mais grave que a gente tem no nosso sistema. Então, Fabiano, te agradeço de novo e agradeço os ouvintes da Rádio Guaíba que estão nos acompanhando nessa noite, e não vou me estender aqui, acho que a gente tem muitos pontos ainda para debater e vou te devolver a palavra. Muito obrigado, doutora Carolina. Eu estou tentando ir procurando aqui, estou lembrando de um filme espanhol que é A Casa. Eu não sei se vocês viram no Netflix, e até indico para quem gosta de um suspense. É um filme muito interessante, A Casa, na Netflix, que o cidadão ele passa a perseguir um homem que foi morar na casa que ele morava e acaba roubando a vida desse cara, de certa forma, numa perseguição. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas colocam, não sei se algum de vocês quatro, mas quero questionar se aquilo se consolida como uma perseguição física, presencial, e seria um stalking ou não. Não sei se vocês viram esse filme ou não. Então vejam que vale a pena, viu? Muito legal. Não, viu? vi esse filme, Fabiano. Nem que seja para entretenimento, viu? Deixa. Nem que seja para entretenimento, é super interessante o filme, porque o cidadão... Notei aqui, adoro dicas de Netflix. O cidadão, ele é um filme espanhol, então eu tô aqui, o filme A Casa. Ele tem como... é um thriller espanhol, dirigido por David Pastor e Alex Pastor. David Pastor e Alex Pastor. E gira em torno de Javier Muñoz, que é um executivo que acabou sendo forçado a vender o seu apartamento, mas ele ficou com uma cópia da chave, uma coisa assim, e ele começa a perseguir loucamente o cara que comprou a casa dele. E acaba destruindo com a vida do outro. Não vou falar o final do filme, né? Mas vale a pena assistir, porque ali eu acho que se consolida uma questão de stalker real e físico, presencial, assim. E acredito que isso às vezes possa existir, não é só na ficção. E esse tipo de stalking, aí trazendo justamente para a questão que quero colocar, o stalking presencial, como é que ele se consolida? Também tem muito a ver com o que disse a doutora Carolina, a doutora Mariana, do caso de você se sentir acuado, perseguido ou ameaçado por alguém com esse tipo de situação. E outra, no que se confunde a calúnia e difamação e perseguição, já que isso pode acontecer de uma forma também virtual, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, essas novas ferramentas que a gente tem nos últimos anos. Então, Fabiano, obrigada mais uma vez. Estou aqui pensando nas várias colocações dos colegas, né, e como surgem debates para a gente poder trazer, né, quando surge uma legislação nova. É uma série de questões que são levantadas que precisam ser esclarecidas, principalmente do ouvinte. E eu estava aqui me colocando como vítima, né, de stalking. Como saber se eu já fui, né, vítima? Como a gente poderia fazer essa visão e trazer para a realidade pandêmica de 2020 e 2021, que eu acho que nada mais é que a criminalização aconteceu em função dessa nossa esse momento, né, da doença do coronavírus. Porque a internet se tornou um dos únicos formas de contato para ver outras pessoas, para a gente sentir determinadas situações. Às vezes é necessário utilizar-se, valer-se da internet. E aí eu acho que entra a questão da psicologia, que as condutas se tornam obsessivas. O meu celular acaba se tornando um inimigo determinadas vezes, porque se eu não frear o algoritmo,
ele vai seguir me fornecendo no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, que eu acho que o tema aqui é redes sociais, e muito também, porque tipificou online, né? Ou seja, criminalizou a perseguição através da via da internet, de modo que a pessoa se torna obsessiva pela conduta de ir atrás de determinada ou determinadas pessoas. E eu estava ouvindo também um outro programa certa feita aqui há pouco, até que ponto isso não se torna, e aí já entra um outro assunto, mas acho que eles andam um pouco juntos. FOMO, vocês já ouviram o que significa essa sigla? Nossa, isso é algo também que veio com a pandemia, mas a tal da FOMO é uma outra, a síndrome de se sentir inferiorizado por aquilo que o outro posta reiteradamente. E eu acabo me sentindo menor e acabo gerando dentro de mim que eu tenho que estar sempre perseguindo determinada pessoa para me tornar determinada pessoa. E aí aquela pessoa, eu olhando agora pelo lado da vítima, a vítima, ela vai precisar, e aí surge a questão probatória, ponto 1, se sentir restrita na sua liberdade ou privacidade, né? Se ela se sente assim, ela precisa provar isso, como bem falou a doutora Carolina, ir à polícia, registrar uma ocorrência já munida de quê? De prints, né? Porque como é que eu vou comprovar isso? O físico, a gente vai provar, olha, chama a polícia, o cara esteve aqui, bateu na minha janela, tá inspectando na frente da minha casa com um carro, esse é o stalker físico. E agora tem esse virtual, né, que a gente está falando, Fabiano, que precisa e requer as provas, e eu, até como defesa, preciso saber quais são essas provas necessárias para instruir um processo desencadeado pelo artigo 147A do Código Penal, que é o stalking. Então, o que precisa? Eu jogo essa bola aí para vocês, né? Sou vítima, vou na delegacia, represento, ou seja, quero processar fulano de tal por estar me stalkeando, né? E fugindo aí dessa pequena stalkeadinha, a coisa se tornou mais séria, ao ponto de a pessoa vir a ser morta, né? Que aí eu vou trazer mais um filme que acho que a gente não é filme, é série, não pode deixar de falar, que é o You, é uma série da Netflix, que o cara tá na 2ª temporada, ele vai até o final stalkeando a mulher até matar, e ele já tava na 3ª, 4ª vítima. Dei spoiler, mas desculpa. Então a gente começa a entender, trazer para nossa sociedade pandêmica que é, do que se trata esse novo tipo de delito, e se eu estou ou não praticando, ou mais, se eu estou ou não sendo vítima dele. E aí fica a minha dúvida também, como aplicadora do direito, porque surgem tantas questões, né? Doutor Rodrigo, por favor. Bom, eu queria trazer alguns dados só para contextualizar. Houve um estudo bastante interessante realizado lá na Universidade Glasgow Caledonian, lá na Escócia, que foi feito por psicólogos. E lá eles verificaram os danos psicológicos causados às vítimas de stalking. E foi concluído que as vítimas de stalking tiveram um impacto em todos os aspectos de suas vidas, desde sua saúde física e mental até o emprego e a vida social. Então, algumas das consequências que foram apuradas das vítimas que sofreram stalking foram tentativas de suicídio, ansiedade, depressão, perda de confiança, sentimentos de isolamento. Algumas dessas vítimas mudaram de emprego, mudaram de casa. Então, verifiquem como isso pode ser muito grave para quem sofre esse tipo de conduta.
e daí a necessidade realmente de nós termos isso tutelado pelo direito penal. Há um dado também que eu gostaria de trazer, que é do Office on Women's Health, que é um órgão do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que apurou que 1 em cada 6 mulheres já sofreu stalking na sua vida. Então, como tu disseste, Fabiano, claro que o stalking clássico era aquele da perseguição física, e como a doutora Mariana bem contextualizou, ele passou a ser o cyberstalking, que é o mais comum hoje em dia, digamos assim, né? Mas esse crime de stalking, ele também está nos desafiando no sentido de que novas condutas serão criadas diariamente que caracterizam esse crime, né? Então, o tipo penal, quando o legislador previu como seria criminalizado, ele já deixou em aberto que muitas outras condutas poderiam vir a caracterizar o delito. Quando nós vamos ler a doutrina antiga de 10, 15 anos atrás, nós vemos lá que os autores colocavam enviar ramalhetes de flores reiteradamente, enviar cartas de amor. Então começou assim, formas que hoje que não tem mais um contexto real, né? Mas as condutas elas vão avançando e o direito penal vai avançando conforme a sociedade se torna cada vez mais complexa. Uma questão interessante trazida pela doutora Carolina, e é importante para esclarecimento da população, é que esses crimes de clandestinidade, que muitas vezes não tem testemunha, só a vítima sabe e se sente ameaçada ou não, restringida psicologicamente e tendo a liberdade cerceada, é que há uma valorização da palavra da vítima, como ocorre em todos os crimes que envolvem violência doméstica, né? Então, esse é um fator que vai ser tratado em eventuais processos que as pessoas vão responder por esses crimes. Uma supervalorização da palavra da vítima e uma dificuldade do acusado em conseguir demonstrar a sua inocência frente àquelas provas, né? É claro que é um crime que, quando nós vamos olhar a pena dele, é uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Não significa que isso vai resultar numa prisão, não necessariamente. Inicialmente, há outros benefícios que a legislação traz, que esse crime vai se adequar ao rito dos juizados especiais criminais, ou seja, vai ser possível aquela pessoa que for acusada do crime de stalking fazer um acordo com a acusação no sentido de aceitar uma transação penal, ou seja, uma pena não restritiva da sua liberdade, ou ele vai poder ainda ter um benefício de suspensão do processo. Agora, se esse indivíduo reiterar nessa conduta, aceitar o acordo e dentro de 5 anos vier a praticar novamente aquilo, aí ele não vai mais ter direito a esses benefícios. Se ele for reincidente, já tiver outros delitos praticados anteriormente, também não vai ser possível que ele aceite esses benefícios. Então, assim, o legislador, de alguma forma, tentou trazer uma pena proporcional à gravidade. É claro que ela não vai ser uma pena extremamente alta, ela vai dar algumas chances da pessoa acusada fazer acordos com o Estado, mas já vai servir, de alguma forma, como um aviso para que não se repita aquela conduta. Quando se fala ali que a ação é pública condicionada, ou seja, lá na lei prevê a vítima tem que representar. O que significa isso, como disse a doutora Carolina? A vítima tem que dizer para a autoridade policial ou para o promotor que ela deseja que o réu seja processado. E isso significa que, então, é necessário que haja uma manifestação expressa de que eu não estou registrando aquilo ali somente para fins de me precaver de futuras condutas. Eu estou registrando e quero que aquilo seja levado a juízo e que a pessoa seja responsabilizada. E aí é importante que se diga que a vítima tem 6 meses
a partir do momento em que ela souber quem é o autor do crime. Porque pode acontecer do sujeito estar usando um perfil falso, etc., outros tipos de situações em que eu não sei quem é que está me stalkeando. Quando eu descubro quem é o autor do crime, eu tenho o prazo que nós chamamos prazo decadencial, de 6 meses a partir daquela data, para então manifestar o meu desejo de que a vítima, de que o autor venha a ser processado. Então, realmente vai ter uma mudança no sentido de trazer uma maior proteção às vítimas destas condutas, que antes, muitas vezes, não conseguiam ser enquadradas na legislação pátria. Acho que é isso, por enquanto. Obrigado, doutor Carlo Velho Masi. O doutor Rodrigo teve alguns probleminhas de conexão, mas eu até havia o chamado antes para trazer mais questões em relação ao tema, mas o que o doutor Carlo Velho Masi trouxe mais foi realmente sobre as punições em relação ao crime de stalking. E antes, eu não sei se o senhor chegou a ouvir as outras considerações, doutor, por favor. Oi, agora eu acho que eu estou bem. Eu ouvi muito pouco, né? Eu realmente tive umas sucessões de problema aqui de conexão, mas consegui voltar agora. Eu vou fazer algumas outras considerações, tá? E espero que eu consiga aí contribuir ao que já foi colocado pelos nossos colegas, né? Em razão de ter perdido aí um pouco do andar da carruagem. Uma pergunta que tu fizeste, né, que era justamente assim, muitas vezes o stalking ele pode vir junto com outros crimes, né, e aí nós temos as questões que nós vamos discutir se esses crimes eles vão ser julgados e processados em conjunto, ou muitas vezes alguns desses crimes eles são meio, ou o próprio stalking é crime meio para um outro crime final. Tá? Então nós temos que ter condições também de analisar essas condutas, porque nem sempre o stalking ele vai vir, ainda que aparentemente, né, e nós estamos tratando aqui de uma regra de direito penal que se chama conflito aparente de normas, tá? Nem sempre as condutas vão ser processadas e julgadas, ou o sujeito vir a ser condenado por todas as suas condutas. Por quê? Porque muitas vezes o stalking pode ser um meio para uma conduta mais grave ou vice-versa. Tá? Então essa é uma consideração. Outra consideração que eu queria trazer, né, e espero também estar contribuindo nesse sentido, é traçar um pouco do perfil do stalker. Né? A gente já falou bastante da vítima, a gente já falou que a vítima tem que se sentir ameaçada para a configuração do delito e tal, mas como eu trouxe no bloco anterior, isso já vem sendo pensado por outras ciências como a psiquiatria, e a psiquiatria já teve a oportunidade de classificar os stalkers, né? Então nós temos o stalker rejeitado, tá? Que é o que quando alguém tenta uma reconciliação num relacionamento afetivo, não necessariamente, né, amoroso, mas enfim, e esse comportamento ele não é correspondido, né? Essa busca de reconciliação não é correspondida, então a partir daí se gera um sentimento de vingança e o sujeito começa a praticar esse tipo de conduta. Realmente, geralmente esses casos são de casos de ex-companheiros, e também por conta, né, do sentimento de posse, das relações patriarcais que nós temos no Brasil, escancaradas. Esse é um caso bastante comum. Nós temos também um stalker ressentido, se sentindo vítima de uma injustiça ou de uma humilhação, e que a partir disso ele busca então, né, se vingar. A partir de um sentimento de vingança ele busca começar a incomodar, né, a perseguir a sua vítima através de atos intimidatórios, enfim, tá? Nesses casos, vejam que pode vir ou não acompanhado de agressões físicas, né? Então pode haver simplesmente a perseguição, pode vir agressões físicas. Nós podemos estar trabalhando também com vias de fato, né, aqueles empurrões, aquelas ameaças em que se usa meios mais violentos, ainda que não tão violentos. Nós temos o stalker carente, que é aquele sujeito que é meio recluso da sociedade, não consegue construir vínculos afetivos, e dentro daquelas imagens que são produzidas pela mídia,
enfim, né, pela própria socialização da imagem individual através das redes sociais, esse sujeito que se vê tão recluso, tão dentro de uma bolha, tenta estabelecer algum tipo de vínculo, ainda que seja um vínculo não consentido, digamos assim, né? É o caso, por exemplo, dos fãs, é o caso do fã da Rebeca. Nós temos os galanteadores, né? Aqueles sujeitos, então, que tem perseguições atrativas, muitas vezes se apaixonam pelas atribuições físicas de uma pessoa, nem mesmo conhecem essa pessoa, mas pelas suas atribuições físicas, por ser bonito, feio, loiro, moreno, olho azul, olho verde, enfim, né? A pessoa acaba idealizando uma situação e começa a perseguir, tá? E tem também o predador, né? O predador é aquele que quer satisfazer apetite sexual, né? Então, o que interessa ali, ainda que, né, nós não estejamos falando da questão mais grave, do crime mais grave, que é o crime de estupro, enfim, né? É o predador sexual, aquele cara que, né, quer disseminar o seu sentimento de macho alfa e quer colocar aí todas as mulheres a seu mercê e tal, né, partindo daí para uma série de formas de perseguição que constrangem as pessoas e que colocam as pessoas em sentimento de ameaça, pânico, né, desconforto, enfim. Eu não sei se teríamos mais algumas questões, certamente o tema é bastante complexo e, enfim, uma infinidade de questões que a gente pode continuar debatendo. Eu espero que eu não caia mais. Nós também. Obrigado, doutor, mas tranquilo, não perdeu uma parte, mas bem tranquilo, e a sua contribuição também foi extremamente importante. Vamos fazer mais um intervalo, o programa de hoje falando sobre stalking, aqui no Contraponto de hoje. Para a Corém RS, Democracia, Ética e Transparência. Cremers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção da Covid-19, escolha viver. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa no Contraponto para a CDL Porto Alegre. O varejo não pode parar, uma campanha da CDL Porto Alegre e Quintal de Casa, Boutique de Carnes. Tudo para o seu churrasco é na Boutique de Carnes, Quintal de Casa. A pauta do Contraponto para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370 aqui em Porto Alegre. Também a Sun Motors em duas rodas com a Suzuki Sun Motors na Ipiranga 8049. E Amhiggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Rápido intervalo e voltamos com mais Contraponto aqui na Guaíba nesta sexta-feira. Lojista, veja o que você pode fazer pelo seu negócio agora. Na plataforma O Varejo Não Pode Parar, da CDL Porto Alegre, você encontra um checklist com ações de implantação imediata e pode conversar com especialistas para tirar dúvidas sobre protocolos, decretos, contrato de aluguel de shopping e marketing digital. Acesse cdlpoa.com.br para essas e outras iniciativas que irão ajudar o seu negócio. O Varejo Não Pode Parar. Uma campanha da CDL Porto Alegre. A Sun Motors, que você já conhece, agora também está em duas rodas. Sua concessionária Suzuki Motos em Porto Alegre. Motos a partir de R$10.490. Prestações que cabem no seu bolso. Muito mais economia para você. Acompanhe pelas redes sociais Suzuki Sun Motors e chame pelo WhatsApp número 51 98187 2161. Suzuki Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8049. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Os
Simers destaca a necessária valorização aos médicos que atuam incansavelmente em prol da saúde e em defesa da vida dos seus pacientes. A entidade defende adequadas condições de trabalho, segurança, insumos e medicamentos para que os médicos possam exercer a profissão. O respeito ao ato médico, a confiança e a união de forças são fundamentais para a superação da exaustiva e grave crise mundial na saúde em decorrência da pandemia. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com o Contraponto da Guaíba desta sexta-feira, hoje falando sobre stalking. Você sabia que stalking agora é crime? Estamos com o Contraponto para Corém RS, Cremers, Simers e Famurs. A hora certa para CDL Porto Alegre e Quintal de Casa Boutique de Carnes, e a nossa pauta do Contraponto sempre para Kia, Sun Motors e Higgs. Estamos recebendo no programa de hoje, com muita honra, os doutores, doutora Mariana Camargo, doutora Carolina Mendes, doutor Rodrigo Camargo e doutor Carlo Velho Massi. E você participa conosco através do facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Doutor Rodrigo, começamos com o senhor esse bloco. Já estamos quase ainda temos mais 2 blocos menores, e esse bloco com 14 minutos, 15 minutos. Mas já direcionando uma conclusão, pelo menos parcial, não sei se vai ter uma conclusão parcial, porque na verdade todo dia se renova no que é ligado a questões de internet, mas as suas contribuições nesse bloco em relação a tudo que já foi dito, e principalmente na questão de elucidar para o ouvinte essa questão do crime de stalking, tipo de stalking que é crime, melhor dizendo, a tipificação do crime de stalking. Por favor, doutor. Então, eu vou tentar ser bastante objetivo, até para já ir encaminhando para as pontuações finais, né? Como a doutora Carolina falou, o pessoal, né, que costuma dar uma zapeada nos contatinhos pode ficar tranquilo, não vai estar aí cometendo o crime de stalking. Nós efetivamente tivemos aí o aporte de uma legislação simbólica, significativa para diversos tipos de movimento, inclusive, tá? É uma legislação necessária em determinados aspectos, mas ela também cai no mais do mesmo, que é tratar as questões, muitas questões sociais relevantes com a legislação penal, né? É muito importante que nós trabalhemos com prevenção. Nós temos aí 14, 15 anos da Lei Maria da Penha, ainda que nós tenhamos alguns avanços significativos, muito ainda falta, ou seja, a legislação ela não é a tábua rasa, ela não vai salvar e não vai acabar com essa conduta, que é uma conduta que é praticada há muito tempo. Então, isso é importante, a gente tem que também entender esses efeitos reflexos no sistema de justiça criminal, porque quando nós criminalizamos condutas, nós fazemos inputs na justiça, no sistema de justiça criminal, que significa dizer que nós vamos ter mais processos, nós vamos ter mais audiências, nós precisamos ter mais servidores, enfim. Então, é uma questão também que precisa ser sopesada, tá? Eu queria só finalizar e aqui colocar alguns comportamentos. Na verdade, eu nem vou ter tempo, porque são vários comportamentos, mas eu queria dizer que existem N condutas que pela psiquiatria são estudadas. Então, quando o cara procura, ou a mulher, né, procura obter informações por terceiros, enviar ou deixar mensagem, enviar só o toquezinho, ou deixar uma mensagem cifrada, abordar diretamente, contatar familiares, forçar encontros, expressar o afeto indiretamente, constranger expressando afeto sem consentimento, dedicatórias públicas, vigiar ou controlar telefone, vigiar ou controlar correspondência, enfim, né? Nós temos aí uma série de condutas e vejam, né? Nós temos condutas que além de stalking também podem estar dentro de outras tipificações, como é a violação de sigilo telefônico, de correspondência, enfim. Então, muito pano para manga, um debate muito legal.
tá? Tem tudo a ver aí com a intersecção de direito, tecnologia, efeitos da tecnologia nas ciências criminais, no processo penal, enfim, tá? E a questão probatória, né? Hoje eu não vou falar o nome aqui, mas existem recursos tecnológicos que eles vão muito além da ata notarial já hoje em dia, né? Então nós temos aplicativos de registros de mensagens digitais, sejam elas e-mails, sejam elas de telefones celulares, que com muito maior fidedignidade conseguem fazer o registro dessa prova. Então, o pessoal pode ficar atento, até pode procurar no Google, não vou dizer o nome da marca, Fabiano, mas se colocar no Google lá, registro de evidências digitais, vai encontrar alguma coisa. Legal, muito obrigado, doutor Rodrigo Camargo. Mais considerações em relação ao que foi dito até aqui, doutor Carlo Velho Mazzi? Bom, Fabiano, como nós vemos debatendo, eu acho que esse crime de stalking é importante que as pessoas se informem o que caracteriza, é importante que as vítimas tenham consciência de que agora estarão protegidas pela legislação, embora é claro que nós não podemos nos enganar achando que vai ser a criminalização de uma conduta que vai mudar o pensamento das pessoas, né? É muito mais uma questão de educação. É claro que aqui nós entramos em questões que a psicologia, a psiquiatria vai ter que explicar, dado que os motivos que levam à prática do stalking estão muito mais vinculadas a questões psíquicas, a questões que dizem respeito à própria origem do ser humano, raiva, amor, ódio, etc. Tantas situações que giram no entorno da alma humana, né? Que é muito complexa. Então, essas condutas, quando elas passam de um limite do que é a esfera de intimidade de outros, elas precisam ser tuteladas pelo direito. E aí que vem o direito penal para colocar um freio nessas situações. Então, a vítima precisa estar atenta se ela realmente está sendo vitimizada por isso e levar essas condutas ao judiciário. Portanto, é muito importante que nós debatamos sobre a questão, possamos trazer a público o que configura, etc., para que haja um certo controle desta situação, que também vai ter que ser um controle muito mais instrutivo e educativo, para que aquelas condutas de bullying, etc., não se tornem situações mais graves, que podem caracterizar um stalking e que podem gerar possivelmente crimes que venham a envolver violência, porque nós sabemos que o grau de violência, especialmente contra a mulher, tem aumentado nos últimos anos. Então, todas as medidas que venham a tentar coibir isso e trazer uma maior consciência sobre a necessidade de resguardo dessas vítimas são bem-vindas, mas devem ser vistas também com uma certa cautela, para que nós não estejamos punindo pessoas, né, sem a devida necessidade, trazendo o direito penal para questões que podem ser debatidas no âmbito do direito civil ou até mesmo fora dos tribunais, porque nem tudo precisa passar pelo Poder Judiciário. Isso também é importante que nós saibamos. Tem coisas que devem ser tratadas fora, no âmbito civil. Vamos, então, entrar em acordo sobre determinadas questões e respeitar o próximo. Muito obrigado, doutor Carlo Velho Mazzi. Doutora Carolina Mendes, por favor. Obrigada, Fabiano. Vou tentar ser bem breve aqui para a gente poder ficar dentro do nosso tempo, mas eu queria dizer então para os ouvintes da Rádio Guaíba que nos acompanham nessa noite, que se eventualmente, né, aquele que nos escuta entende que pode estar sendo vítima desse crime de stalking,
lembrar sempre, né, que não é uma conduta isolada que configura o crime, mas sim a reiteração, a perseguição que acontece, né, por diversas vezes, por excesso de mensagens, por excesso de acompanhamento presencial, e que a vítima pode se proteger quando essa perseguição acontece de forma online, não excluindo as mensagens, procurando, que nem o Dr. Rodrigo bem pontuou, canais que possam armazenar esses arquivos de perseguição, principalmente mensagens, e levar tudo isso às autoridades que podem investigar, a polícia ou ao Ministério Público, a ocorrência dessa conduta. E para aquelas vítimas que sofrem perseguições presenciais, né, que nem tu colocaste aqui nessa situação do filme, que tem uma perseguição presencial, poder tentar levantar testemunhas, pessoas que acompanham no local de trabalho, no local que ela sofre a perseguição, porque essas testemunhas podem ajudar também na investigação pelas autoridades policiais. A gente sabe que muitas vezes o crime acontece dentro de casa, de uma forma que não seja possível produzir maiores provas além da palavra da vítima, mas tudo que puder ser produzido corroborando a versão da vítima, corroborando a palavra dela, é importante para a investigação e eventual processamento do crime. E também aqui, Fabiano, queria pontuar novamente para os nossos ouvintes que nenhum stalker será processado se a vítima não deixar claro perante a autoridade policial, na delegacia de polícia ou até mesmo no Ministério Público que ela deseja ver o stalker processado. Então, essa necessidade de representação ela é muito clara na nossa lei, caso a vítima seja menor de idade, né, caso aquela pessoa perseguida seja uma criança ou adolescente, o seu representante legal, via de regra, o pai ou a mãe, deve representar dentro do prazo de 6 meses da ciência de quem é o autor do fato. Então, para os nossos ouvintes, do ponto de vista prático, eram essas minhas últimas colocações. Fabiano, já vou lhe devolver a palavra para a gente poder encerrar esse bloco mais curto. Muito obrigado. Os advogados todos disciplinadíssimos em relação ao tempo comigo aqui no Contraponto. Doutora Mariana Camargo, considerações ao que foi dito até agora? Há pouco, Fabiano, para trabalhar ainda, porque meus colegas foram todos perfeitos em suas colocações. A gente pôde trazer para o ouvinte aí uma série de pontos que a maioria das pessoas nem idealizam o que significa o stalking, né? A única coisa que eu me lembrei, acho que foi trazido um pouco aí pelo Dr. Carlos, mas é bom a gente deixar claro, sobre o cabimento da transação neste delito. O que acontece? Sou vítima, vou na delegacia, registro a ocorrência, digo que quero ver processado o meu perseguidor. Com isso, eu tenho ali, posso levar provas, né? Enfim, a vítima pode contribuir nesse sentido. Se o delito prosseguir, né, e o Ministério Público chega a este ponto, então, de o delegado, ao encaminhar o inquérito no seu relatório, né, indiciando o stalker, né, essa pessoa que vem perseguindo, chega então nas mãos do Ministério Público, seguindo aqui a ordem cronológica do processo penal. Se houver cabimento para o oferecimento dessa ação penal, então, muito provavelmente, tudo vai se resolver em uma audiência de transação, caso essa pessoa seja primária, né? Enfim, tem alguns requisitos. Ao delito cabe, né, essa transação, que é uma espécie de um acordo, por assim dizer, que o réu ele vai preencher requisitos, por exemplo, não se aproximar da vítima, né? O juiz pode determinar uma série de ações para ele fazer ou deixar de fazer por um determinado espaço de tempo, né? E assim estaria resolvida a questão. Ou seja, não é necessário adentrar na seara criminal, propriamente. Não vai ser preso por esse delito. E me parece que, mais uma vez, trazemos aí o ordenamento penal, mais um delito, como os doutores já falaram, vai enxurrar a nossa máquina. A
a gente vai ter mais servidores demandados, processos infindáveis, né? Para que talvez essa situação toda pudesse ser resolvida de uma outra forma, começando num outro patamar, que seria justamente o ensino, né? E como não ocorrer essas determinadas condutas neste momento enfim, nesse momento, nesse contexto todo. Então, fica aqui o meu apelo, né, para que a gente possa observar bem quais são esses crimes que devem vir a compor ou não o Código Penal. E o 147A é mais um, no meu ver, daqueles delitos que tornam o nosso código bastante repleto de crimes e delitos, mas a solução não me parece que está bem declarada. Não seria essa a forma de resolução, porque acaba se dando, no fim das contas, é um conflito que se resolve possivelmente, né? Pode ser resolvido em uma audiência através da transação, que é um benefício de todo o réu aí, deste cometedor ou não deste delito de perseguição. Eram essas minhas considerações finais. Eu espero ter contribuído aqui essa noite com o ouvinte, principalmente. Agradeço aos meus colegas todos, o doutor Rodrigo, a doutora Carolina, o doutor Carlos Velho Mas, meu sócio, por ter nos tentado aí essa noite com suas falas. É sempre bom estar entre amigos e debater entre amigos. Eu sempre, como falei inicialmente, enriqueço aqui no programa Contraponto com o Fabiano, na Rádio Guaíba. Desejo sempre voltar, Fabiano. Muito obrigada pelo convite, uma boa noite a todos. Não, mas não terminou o programa ainda, doutora Mariana Camargo. Tem uns 2 blocos ainda para conversar um pouquinho e para só nos despedir. Achei que tinha... Não, ainda temos mais um pouquinho ainda de contraponto. Vamos fazer um rápido intervalo agora para Corém RS, Cremers, Famurs e Simers. A hora certa para a CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Botica de Carnes. E a pauta do contraponto para Kia Motors e Amigos. Intervalo e já voltamos, começando as considerações finais de nossos convidados. Quer encontrar tudo pro seu churrasco sem sair de casa? Boutique de Carnes Quintal de Casa. Carnes nobres de raças britânicas, linguiças artesanais, carnes de cordeiro, suínos e hambúrgueres. Linha completa de bebidas, sal de parrilla, temperos, geleias e muito mais. Em Cachoeirinha, no Open Mall, ou receba em casa com hora marcada. Peça pelo WhatsApp 5199-335-4690. Siga-nos no Instagram quintaldecasa.rs. O Simers destaca a necessária valorização aos médicos que atuam incansavelmente em prol da saúde e em defesa da vida dos seus pacientes. A entidade defende adequadas condições de trabalho, segurança, insumos e medicamentos para que os médicos possam exercer a profissão. O respeito ao ato médico, a confiança e a união de forças são fundamentais para a superação da exaustiva e grave crise mundial na saúde em decorrência da pandemia. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde.
Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos com Contraponto, já com considerações finais. Contraponto no ar nesta sexta-feira para Corim RS, Cremers, Simers e Famus. Doutor Rodrigo Camargo, muito obrigado pela participação aqui no Contraponto. Volte sempre, espero que tenha gostado. Você tem 1 minuto e meio para deixar o seu recado final aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Sempre prazer estar aqui contigo. Os ouvintes da Rádio Guaíba, queria agradecer a Mariana, o Carlo e a Carolina pela grande parceria. Certamente o debate foi muito enriquecedor. O tema de stalking é um tema contemporâneo, né? Muitos debates vão poder se produzir em todos os âmbitos da área do direito, seja na criminologia, seja no direito penal, seja no processo penal. Todas essas sub-áreas das ciências criminais vão se debruçar, já tem se debruçado na academia, né? Em relação a isso, nós temos aí algumas pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas para compreender o impacto, né, da criminalização dessa conduta na nossa realidade social. O fato é que, de fato, a criminalização vem a suprir uma lacuna importante na questão da tipificação dessas condutas, da acomodação dessas condutas. Como eu coloquei, a lei revoga, melhor dizendo, um dispositivo importante da Lei de Contravenções Penais, que tinha aplicabilidade em outros casos de conflito social, não exclusivamente nos casos de stalking, e essa lacuna aqui é aquilo que eu falei no início, um cobertor curto, e uma criminalização aí que busca atender a contemporaneidade, a realidade social. Nós temos aí já 20, 30 anos de internet, e os nossos diplomas processuais são de 1940, então precisam dessas modificações. Obrigado. Um grande abraço, obrigado, doutor Rodrigo Camargo. Doutora Carolina Mendes, muito obrigado pela gentileza aqui com a Rádio Guaíba, com o Contraponto. Volte sempre, também 1 minuto e meio para considerações finais. Muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço pela gentileza do convite e aproveito aqui também para agradecer pela companhia nessa noite dos queridos colegas Mariana Camargo, Rodrigo Oliveira de Camargo, doutor Carlo Mazzi, queridos parceiros nessa jornada da advocacia, e também agradeço aos ouvintes da Rádio Guaíba que seguem aqui nos acompanhando, e em especial para as ouvintes. Eu gostaria aqui de, nesses poucos minutos que me restam, deixar uma mensagem para as mulheres que nos escutam, né? Especialmente nesse cenário de pandemia, que a gente vem vivido um maior isolamento social e passado mais tempo dentro de casa, né? Esse crime de stalking, de perseguição, ele é claro que não resolve todos os problemas que a gente tem numa sociedade com uma estrutura machista que a gente tem, e ele também não vai acabar com a existência e a ocorrência de crimes. Mas para as mulheres, né, é um passo bastante importante no sentido de coibição de atos de violência doméstica. Então, não deixem de denunciar essas condutas que eventualmente ocorrerem, né? Quem for vítima, procure os seus direitos, procure fazer prova, procure representar, porque sem o registro desse tipo de ocorrência é muito difícil para o Estado fazer qualquer tipo de política pública no sentido tanto de educação quanto no sentido de prevenção desse tipo de crime. Então, Fabiano, eu queria encerrar minha fala com essa mensagem para as nossas ouvintes mulheres que vêm nos acompanhando nessa noite, né, pedindo encarecidamente que auxiliem as autoridades públicas a compreender onde acontecem esses crimes, como acontecem, porque isso é essencial para, eventualmente, pensar qualquer outra política pública. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina Mendes, aqui no nosso Contraponto, para Corém, Cremer, Simers e Famurs, a hora certa para a CDL Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes, e a pauta do Contraponto para Kia Motors e Amigos, intervalo. E já voltamos com o segmento final do Contraponto de hoje. Entre um paciente jovem e fumante e uma paciente adulta e esportista, qual você acha que deve viver? São escolhas como essa que os médicos enfrentam todos os dias. Os hospitais do Rio Grande do Sul estão com suas taxas de ocupação além do limite. Se a contaminação da Covid-19 continuar aumentando nesse ritmo, não teremos mais recursos suficientes para atender a todos. Nos ajude. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações. Escolha viver. Cremers, em ação pela saúde. Imóveis
imóvel só com o corretor de imóveis. Realize o sonho da casa própria com tranquilidade e segurança. Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, Rio Grande do Sul. Ética e profissionalismo em todas as negociações imobiliárias. Corretor de Imóveis, o seu maior aliado na realização do seu sonho. Imóvel Moeda Forte. Cresci RS. A FAMURS é a entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. A FAMURS congrega as 27 associações regionais e representa as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Diálogo e responsabilidade com a construção de uma vida melhor para todos. FAMURS é no município em que tudo acontece. Presidente da FAMURS, Maneco Hassen. O Simers destaca a necessária valorização aos médicos que atuam incansavelmente em prol da saúde e em defesa da vida dos seus pacientes. A entidade defende adequadas condições de trabalho, segurança, insumos e medicamentos para que os médicos possam exercer a profissão. O respeito ao ato médico, a confiança e a união de forças são fundamentais para a superação da exaustiva e grave crise mundial na saúde em decorrência da pandemia. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Voltamos para o último bloco do Contraponto. Sextou, os dois blocos, os três últimos blocos um pouquinho menores em função dos outros que foram um pouco maiores, mas bastante elucidativos nesta sexta-feira. Contraponto no ar para Corim RS, Cremers, FAMURS e Simers. A hora certa para CDL, Porto Alegre, Quintal de Casa, Boutique de Carnes. E a pauta do Contraponto para Kia Motors e Amhix. Doutor Carlo Velho Mazzi, muito obrigado pela gentileza com a Rádio Guaíba, com o Contraponto. Só tem 1 minuto e meio para considerações finais. Um grande abraço e até a próxima, onde poderemos fazer essas de paparazzi aí em algum lugar por aí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, ouvintes aí. E agradeço aos colegas pelos debates muito produtivos. Como mensagem final, eu quero dizer que esse crime é importante que nós estudemos. Acho que vai ter muito que ser pesquisado a partir de agora, porque nós temos que produzir dados, que é o que nós não temos no Brasil, sobre esta prática do estoque. Então, nós temos que entender efetivamente o que vai caracterizar esse delito. É muito importante. Acabamos não falando porque não deu tempo, mas a pena do crime ela é aumentada pela metade se a vítima é criança, adolescente ou idoso, se é contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, ou se é praticada por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então, quer dizer, são previsões legais que vêm, como os colegas que me antecederam disseram, para suprir lacunas de situações que não eram previstas em lei até então. E temos que ficar atentos para ver como é que o judiciário vai posicionar sobre isso e como é que as pessoas vão começar a se comportar a partir de agora, sabendo que existe, então, essa previsão legal que dá um pouco mais de segurança para aquele que está sofrendo essa prática. Obrigado novamente pelo convite e é sempre um prazer retornar aqui à Rádio Guaíba. Prazer é meu, doutor, muito obrigado, volte sempre. Doutora Mariana Camargo, muito obrigado pela presença, também pelo auxílio, sempre que a gente pede aí nas fontes e também nas próprias pautas, a doutora sempre está à disposição. Muito obrigado, volte sempre ao nosso Contraponto. Obrigado, Fabiano. Agora sim, a minha despedida. Eu gosto de um contraponto, né? Aliás, todo advogado criminalista, todo advogado gosta de dar uma boa discutida, né? E trazer uns temas aí instigantes, né? Afinal, stalker. Eu espero não estar sendo stalkeada por ninguém, mas vou deixar aqui o meu arroba, no meu Instagram, @criminalistamariana. E deixem lá suas questões, se nós não podemos esclarecer todas aqui, eu tenho certeza que vai ser um bom bate-papo. Só não vale stalkear, né? Porque agora é crime. Então, vamos se ligar.
Eu agradeço aí imensamente por poder participar mais uma vez do programa, e a minha mensagem final é para que a gente possa levar em consideração as mulheres, principalmente, que vêm sofrendo algum tipo de violência, seja na esfera física ou na online, né? Tenham esse canal e procurem se informar, né, como funcionam essas coisas. Eu acho que a maior importância da nossa fala aqui hoje é justamente isso, para lá no final o pior não venha a ocorrer, né? Infelizmente a gente sabe aí histórias não só como a dessas atrizes famosas, mas também pessoas comuns podem ocorrer, principalmente quando a gente se posta muito mais nas redes sociais e se deixa muito mais vulneráveis também, né? Muito obrigado, doutor. Isso fez a pessoas virem adentrar a nossa seara. Eu agradeço mais uma vez, ótima noite a todos. Valeu, Fabiano. Muito obrigado, doutora Mariana Camargo, muito obrigado a todos que acompanharam o Contraponto, com mesa de áudio de Daniel Zucco, central técnica gravações do Jorge Brum, coordenação de central do Davis Rodrigues, produção do Rodrigo Ramos / Elis Rodrigues. Contraponto volta na segunda-feira às 10 da noite para Corém, Cremer, Simers e Famurs. A hora certa para a CDL Porto Alegre, Boutique de Carnes, Quintal de Casa, e a nossa pauta do dia para Amhiggs e Kia Sun Motors. Fiquem com Deus, grande final de semana, cuidem-se, até segunda às 10. Tchau. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil.